Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h31, voltamos com o primeiro jornal, a segunda entrevista de hoje. Aliás, parabéns ao Homero Cordeiro, né? No Harmonize aí, muito legal. Sexta-feira que vem tem mais participação do Homero aqui no primeiro jornal. E a gente vai falar agora sobre perturbação de sossego. Quem nunca, né? Quem nunca foi perturbado? Época de pandemia, a gente ficou sabendo que a polícia não aguentava atender tantas ligações reclamando Tava todo mundo de em casa, festas, né? E tudo mais, né? E nós estamos recebendo aqui com satisfação o advogado Fábio Angela para falar sobre isso. Fábio, bom dia, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, viu? Bom dia, quem agradece o convite sou eu. Bom dia a todos aqui presentes e aos ouvintes também em casa. Ô Fábio, a perturbação de sossego, as pessoas às vezes não conhecem que independe do horário, né? Ela pode acontecer a qualquer momento e se tornar realmente uma perturbação, né? Exatamente. Isso é um mito dentro da sociedade em que há um limite de horário para estabelecer essa contravenção penal. Contravenção. Né? Não é um crime, é uma contravenção penal prevista na Lei de Contravenções Penais, no artigo 42. A legislação preocupou com a palavra sossego para tutelar não só a tranquilidade de uma pessoa em determinado período de tempo, mas sim a palavra sossego é uma paz desta pessoa. E essa tranquilidade, paz, ela não está relacionada ao horário de dormir, né? Perdura pelo dia todo. Então, independentemente do horário, há uma necessidade de conscientização das pessoas de que a perturbação ela não deve acontecer. Porque às vezes você trabalha até de madrugada e dorme durante o dia, né? E aí tem o seu vizinho que gosta de ouvir a música alto já a partir das 8 horas da manhã, ou de repente tem uma máquina que ele liga, enfim, uma série de fatores que constituem a perturbação do sossego, né? Exatamente. E uma coisa que o senhor falou que tem muita pertinência é o fato de não ser só som, não é só festa, mas existem em alguns bairros, né, dentro dos municípios em que tem uma oficina mecânica, existe uma marcenaria, e esse tipo de barulho, ainda que seja o trabalho desenvolvido por uma pessoa, evidentemente que também é passível de causar a perturbação do sossego do seu vizinho. E aí é uma situação complicada porque, de repente, a lei de zoneamento de uma cidade permite que uma pessoa, num determinado bairro, abra na garagem de casa, por exemplo, uma oficina. Ele liga lá o maquinário dele a partir das 7h30, 8 horas da manhã, tal. E ele vai reclamar, de repente, o cara, estou trabalhando. E a prefeitura liberou esse local, né, essa localidade aqui, na lei de zoneamento, e eu posso agir na minha atividade. Exatamente. E aí tem um outro problema. Porque o fato de a prefeitura ter liberado aquele espaço para ele praticar atividade empresarial ou atividade profissional dele não significa que ele pode exceder no barulho, né? Porque aí nós caracterizamos isso como um uso nocivo da propriedade. O fato de ele ter uma propriedade que tem a liberação para uso de determinada atividade, ela também não tem uma permissão para que faça o barulho da maneira que ela bem entender. Quer dizer, tem que ser de uma forma controlada, que de fato não perturbe. Na verdade, o que se preocupa é a possibilidade de uma sociedade conviver de forma harmoniosa, o que nem sempre é muito possível. Deveria prevalecer. Exatamente. Né? O bom senso é a palavra correta que tem que se permear para que a convivência social seja alcançada. Entendi. No caso de reformas, principalmente em prédio, normalmente o barulho ecoa muito mais no seu vizinho quando você está reformando o apartamento do lado do que quando é a casa do lado. O que vai denominar aí se é perturbação de sossego é realmente o horário ou não? Ou decibéis, a quantidade de barulho? Como é que funciona? Nesse caso tem uma característica um pouco diferente porque nós estamos dentro de um condomínio. Aí existe, além das normas de caráter geral, tem aquelas normas específicas dentro de um condomínio em que a pessoa convive. Também não existe essa característica de horário, né? O que também deve prevalecer é o bom senso. Mas uma circunstância que é de extrema importância para que isso aconteça é a comunicação prévia para o condomínio de que haverá o barulho em determinado dia e horário para que os condôminos também tenham consciência de que naquele momento vai acontecer esse barulho.
Evidentemente que aquelas pessoas que vão prestar o serviço, seja o marceneiro, pedreiro, não importa qual é a atividade, também tem que tomar cuidado com o barulho. Eu acho que no caso específico do condomínio já existem as regras que você, como condômino, você assinou aquilo lá. Então é muito comum, de repente, mudanças só aos sábados das 9 ao meio-dia. Ou então, tem algumas regras que você tem que cumprir, senão você vai sofrer as sanções do próprio condomínio, né? Exatamente. Então, além dessas normas de caráter geral que está previsto na Lei de Contravenções Penais, é importante que se obedeça também às regras dentro desse condomínio. Perfeito. E Botucatu, a gente sabe que é uma cidade universitária, né? Tem as festas em repúblicas. E o que caracteriza a perturbação de sossego nesse sentido das festas? Veja só, independentemente da origem deste barulho, seja uma festa universitária, seja um culto religioso, seja uma festa municipal, não importa. Ainda que se tenha o alvará de funcionamento aprovado daquela festa, as regras serão as mesmas. No caso dessas festas universitárias, assim como as demais origens de barulho, o que se pretende, até pelo bom senso, é tentar uma conversa antes com essa pessoa para fazer com que elimine esse barulho. Uma coisa é você, dentro de um condomínio, com um vizinho, que você tenha uma convivência boa, ter esse bate-papo antes de tomar uma atitude. Se você identificar que não é possível esse tipo de conversa, porque pode haver uma agressão, vias de fato e etc., é melhor que não tente essa possibilidade. Mas dentro desse município de Botucatu, que há um trânsito de universitários, e talvez eles ainda não tenham a consciência desses limites de barulho, é um caso complicado, e se não for possível essa conversa, é tentar com as forças de segurança pública. Nesse caso específico de festas, a legislação ela prevê algum nível de decibéis aceitável ou não? A legislação ela tem essa preocupação com decibéis, mas para que o morador tenha essa reclamação, é muito difícil para que ele consiga fazer o cálculo, né? Ou a medição desses decibéis. Sim. Então, o fato de estar havendo uma perturbação já é suficiente para fazer essa reclamação. Mas uma coisa tem que ficar muito bem clara aqui nesse nosso bate-papo. Uma única pessoa perturbada não caracteriza a perturbação de sossego. É necessário que seja uma coletividade perturbada. Então, se você lá está na sua casa, está havendo uma perturbação de sossego dentro da sua subjetividade e você quer fazer uma reclamação, ligar para o 190, chamar a Polícia Militar ou para a GCM, só que só você está sendo incomodado, isso não vai caracterizar a perturbação de sossego. Precisa de mais um familiar junto ou um outro vizinho para que em conjunto eles façam essa reclamação. Repito, uma única pessoa perturbada não caracteriza a contravenção da perturbação de sossego. E você percebe que isso acontece, de ter pessoas que exageram um pouco, né? De achar que está existindo perturbação de sossego quando só ela está incomodada? Na verdade, existe muita briga de vizinho, né? A gente, dentro da nossa atividade como profissional de advocacia, não raras vezes a gente se depara com algum comunicado de alguma pessoa dizendo: olha, eu estou sendo perturbado porque talvez um salão de festas ali tenha um barulho. Aí a primeira pergunta que se faz mas algum vizinho também reclama junto com você? Ah, não, os outros vizinhos não se incomodam, o problema é comigo que estou com a janela de frente para a janela da festa. Aí a gente orienta a dizer: olha, sozinho vocês nunca vão conseguir atingir o objetivo de vocês, porque não caracteriza a contravenção penal quando uma pessoa só é perturbada. Eu sei de um caso aqui em Botucatu, né, de uma pessoa que, segundo os vizinhos, ela perturbava com festas constantes, principalmente na época da pandemia, e essa pessoa acabou vendendo a casa. O que promovia as festas acabou vendendo a casa de tanto os vizinhos reclamarem dele, entendeu? Mas é uma situação assim, que conforto para os vizinhos, né? O bagunceiro foi embora, né? Mas normalmente não é isso que acontece, né? Não, normalmente quem vai embora são os perturbados e não aquele que perturba, né? Porque, mas veja a que ponto que chega. Uma pessoa tem que deixar o seu próprio lar por conta da falta de bom senso nessa relação social. É a respeitabilidade, né? A convivência harmônica, que é uma dificuldade, né? A gente está num mundo sem paciência para nada, né? E de repente você não tem o bom senso de repente comunicar, olha, amanhã vai ter uma festa aqui em casa,
vou passar, o barulho vai se exceder, mas amanhã é sábado, tá? Eu vou procurar controlar, tal. E podia até estender. E você está convidado, inclusive, né? Mas isso não acontece, né? E aí o que você está dizendo surge exatamente na entrevista anterior aqui, né? Aí é o exercício da empatia. A partir do momento que você toma uma atitude como essa, aquela pessoa que costuma fazer reclamação, ela fala assim, poxa, ele foi tão legal comigo, é melhor eu nem fazer uma reclamação. E faz essa concessão de tempo e barulho para dizer, bom, sábado, amanhã eu posso descansar um pouquinho mais. Mas é isso. O período de horário não é uma preocupação da legislação, e sim o sossego, a tranquilidade, e aí vai depender de cada um. Vocês começam cedo a atividade de vocês aqui, então veja como é diferente o horário. Talvez alguns radialistas que passam a madrugada trabalhando vai descansar durante o dia. E esse período de tranquilidade é que deve ser respeitado, independentemente do horário. Quando uma pessoa tem a reincidência na reclamação, que ela está perturbando, né? O que pode acontecer? De repente foi lá, foi feito um boletim de ocorrência e ele é o chato do quarteirão, da comunidade. O que pode acontecer com essa pessoa? Olha só, quando você tenta fazer essa conversa com aquela pessoa que perturba o sossego das pessoas e você não atinge o seu objetivo, a orientação que se tem é para realmente acionar a Polícia Militar ou a GCM para que a Polícia Militar se desloque até o local onde está havendo essa festa ou esse barulho, e aí a Polícia Militar vai advertir esse indivíduo. Tá. Aí, a partir dessa advertência de que ele deve baixar o som ou que ele deve parar com o barulho, espera-se que ele cumpra com essa advertência. Agora, não ocorreu a paralisação do barulho, foi necessário acionar novamente a Polícia Militar, aí nós estamos diante de um outro problema. Além da perturbação de sossego, esse indivíduo ele está praticando um crime de desobediência. Aí passa a ser um pouquinho mais grave. Então, orientação para a população. Tentou conversar, não foi possível. Ou não é possível nem tentar a conversa, acione a Polícia Militar. A Polícia Militar adverte dizendo, olha, baixe esse som porque você está prejudicando essa sociedade, e ele não cumpriu. Pela segunda vez, a hora que for chamada a Polícia Militar, aí haverá uma outra circunstância, que é um crime de desobediência, porque ele está desobedecendo um funcionário público, e aí é um crime. Talvez seja a incidência na perturbação de sossego, deve ser, talvez, são as ocorrências mais comuns que a polícia, a GCM, atendam na cidade, né? E é por isso que tentar o bom senso através de uma conversa, você retira também uma quantidade excessiva de trabalho da Polícia Militar. Embora também seja uma preocupação social a perturbação de sossego, a Polícia Militar também está preocupada com outros crimes que têm uma gravidade um pouco maior. E deslocando uma ou duas viaturas para uma festa em que poderia ser fácil solução, está deixando de atender talvez um crime muito mais grave dentro do município, porque nós sabemos que o município, embora seja uma cidade de 150 mil habitantes, ela é extensa, a cidade é extensa, e o efetivo da Polícia Militar que trabalha durante a noite não é suficiente para atender todas as ocorrências ao mesmo tempo. Então, sobrecarregar a Polícia Militar com esse tipo de situação é tirar de um outro cidadão botucatuense que está numa circunstância de gravidade a possibilidade de ser atendido com celeridade e eficiência pela própria Polícia Militar. São 7h45, nós estamos conversando com o advogado Fábio Angela a respeito de perturbação de sossego aqui no primeiro jornal da Prever FM. Quem nunca foi perturbado, né? E a gente tem até participação de ouvinte aqui falando disso também, viu, Márcio? Vamos lá. Galera, esses temas de notícias aí, às vezes, das entrevistas, tem tudo a ver comigo, hein? Pelo amor de Deus. Gente, eu tenho um vizinho que mora na frente da minha casa, que ele não tem data, ele não tem horário, não tem época, nem nada. Final de semana, de dia, de noite, é som alto, assim, ele põe a caixa de som na calçada, virado para minha casa, senta ali, ele bebe, ali ele faz churrasco, ali é o som que meu filho fala, dentro da nossa própria casa a gente tem que conversar gritando. Você não escuta nada. Se alguém chamar você lá fora, bater no portão, você não escuta. É terrível, terrível. E ninguém faz nada, ninguém fala nada. Entendeu? Não sei o que fazer. Sério mesmo. Aquela história de
do bom senso, né? Que às vezes não prevalece, porque quem está promovendo a festa, às vezes com bebida alcoólica, a pessoa perde a noção do que está fazendo, e aí é pior ainda, quando você vai reclamar, aí sim a polícia tem que agir, né? Como eu disse anteriormente, se você identificou que não é possível ter uma conversa porque vai haver uma discussão exacerbada, é melhor você não se expor e diretamente já chamar a polícia militar. E uma coisa importante também é que ao chamar a polícia militar, quando você é vítima dessa perturbação de sossego, você pode dizer que você não quer acompanhar a ocorrência para também não ter esse sentimento desagradável de estar de frente com o perturbador. Então você já avisa a polícia militar, olha, eu não gostaria de acompanhar essa diligência dos senhores porque eu tenho ou medo ou tenho uma preocupação, porque existe isso. Às vezes, esse vizinho que faz esse barulho, ele é agressivo. E aí você fica numa situação que, como a própria ouvinte disse, dentro da sua própria casa, você ter que alterar o tom de voz para poder conversar, porque o indivíduo da rua está te atrapalhando. E muitas vezes a pessoa acaba fazendo a denúncia de forma anônima, até por essa questão, né? A polícia vem, ela pode ou não resolver, mas quem vai ficar aqui depois com esse vizinho sou eu. É exatamente a preocupação do morador, né? Porque às vezes a polícia militar vai até o local, não resolve o problema, porque, como eu disse, a polícia militar vai até o local e imediatamente tem outra ocorrência, demora para retornar e nesse período continua a festa, continua o barulho. E aí o que acontece? A pessoa ficou preocupada porque é ela que vai conviver o resto da vida ali ao lado do vizinho. E é muito comum também, a pessoa chamou a polícia chegou até lá, demorou um pouquinho, mas chegou, baixou-se o som, a polícia vira as costas, volta à festa. Outra coisa, né? Nós estamos aqui permeando a nossa conversa sempre pautado em festas. Mas outros barulhos também caracterizam a perturbação de sossego, porque a própria lei, nós como operadores do direito, nós falamos que não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo que está previsto dentro da lei. Então, algumas outras circunstâncias que não estão previstas na lei também causam perturbação de sossego. Mas mesmo aquela que está prevista na lei, que nós não estamos falando aqui, é a respeito de animais de estimação também. Que aí o tutor desse animal precisa fazer um controle para que ele também não cause uma perturbação no vizinho, né? Então, não é só festa, não é só som, mas é a perturbação por meio de um barulho de animal, às vezes uma casa que a pessoa coloca fogo na casa, fumaça, esse tipo de coisa também perturba o sossego da pessoa. Então, assim, não é só vinculado a barulho. Outras circunstâncias também podem causar perturbação de sossego. Muito bem lembrado, porque é muito comum, né? Principalmente a gente que levanta na madrugada, perceber que tem aquele cachorro que late intermitentemente, né? Sem parar na madrugada e fica. Quer dizer, o tutor não tem o bom senso de ver o que está acontecendo com o cachorro. Se ele está preso num canto ali que não deveria, enfim, tem que ter os maus tratos contra o animal também tem que ser levado em conta que pode estar acontecendo. Né? Não, e parece que quando um cachorro começa a latir, todos começam a latir. Verdade. E aí viram É a linguagem da madrugada. E a exemplo ainda do incêndio que você falou, né? Às vezes a pessoa coloca fogo em alguma coisa no próprio quintal, às vezes lixo deixado no próprio quintal, o cheiro, às vezes bicho que começa a juntar, acaba incomodando a vizinhança também, né? Porque a perturbação do sossego ela passa a ser uma circunstância de saúde coletiva, né? O lixo deixado, nós vivemos aí, agora parece que abrandou um pouco, mas nós tivemos um período de alta de dengue, então você veja, a falta de cuidado com esse tipo de situação também pode caracterizar a perturbação do sossego, porque é uma tranquilidade, a pessoa não consegue viver tranquilamente, porque está em perigo iminente de ser contaminado, talvez. Tem um criador ali do lado e o vizinho não faz nada. Exatamente. Essa omissão também caracteriza. A omissão com relação ao animal, a omissão da limpeza, também caracteriza aí a perturbação do sossego do outro. A gente chega à conclusão de que a convivência humana é terrível, né? Muito difícil, né? Porque aquela história, o meu direito termina quando começa o do outro. E as pessoas não conseguem entender isso, né, doutor? E eu repito que vocês estavam conversando um pouco antes de eu entrar aqui. A relação social ela tem tornado cada vez mais difícil, porque as pessoas estão sem paciência, as pessoas elas estão cada vez mais preocupadas em ter, ganhar e esquece do convívio social em harmonia.
né? Passa por cima de muitas coisas e esquece, né, de que o outro que está convivendo ao seu lado também tem seus direitos. E aí sempre cai nesse ditado popular: o meu direito acaba onde começa o seu. Eu vou lembrar aqui de muitos anos atrás, trabalhava numa outra emissora de rádio e tinha uma pessoa que comumente reclamava do vizinho, que era caminhoneiro, e ligava o caminhão, não sei se para esquentar o caminhão para a viagem, 5h30, 6 horas da manhã, e deixava o caminhão ligado lá, 40 minutos, 1 hora ligado. E ela não sabia mais o que fazer. Ia falar com ele, falava: o que eu vou fazer? Eu tenho que sair, o caminhão tem que esquentar. É mais uma perturbação. Aí eu também tenho que dizer que também deve prevalecer o bom senso para essa moradora que está sendo perturbada. Eu não sou mecânico, mas eu sei que para você fazer com que um caminhão ou um ônibus que é movido a diesel, antes de você fazer a partida da viagem, é necessária essa circulação desse óleo dentro do motor para que não cause um problema. Então, assim, mais um bom senso. Ainda que leve lá 25, 30 minutos para que esse caminhão possa partir, aí eu vejo como bom senso não do perturbador, né? A pessoa que está sendo perturbada também tem que levar em consideração que dali sai o ganha-pão da pessoa também. Mas pode acontecer uma harmonia entre os vizinhos, né? Sabe que ele é caminhoneiro, fala: eu sei que todo dia eu perturbo, ou uma vez por semana, quando eu vou viajar, mas na próxima viagem eu vou te trazer um brinde, eu vou lá para Poços de Caldas, vou trazer um vidro de doce. Fui para Poços de Caldas e lembrei de você. Isso, exatamente. Então essa convivência, né? Essa troca de gentilezas também pode acontecer. E no finalzinho do nosso bate-papo, eu lembrei agora aqui também de uma passagem realmente interessante. Eu morava num condomínio, né? E de repente a reclamação foi que o morador do segundo andar roncava muito alto. E era impressionante, né? E eu também levantava cedo, fazia um programa numa outra emissora de rádio muito cedo. E um dia eu falei: eu quero ouvir para ver. E realmente, a princípio, eu não consegui identificar, porque era uma coisa impressionante. Eu falei: isso é o ronco. E é o ronco. E alguns chegaram a gravar, né? E era muito... E aí, na reunião de condomínio, foi colocado que o vizinho do apartamento F, não sei o quê, ele roncava muito e ninguém conseguia dormir. E era uma realidade. Aproveitando uma passagem que você está contando, eu vou contar o que acontecia comigo também. Quando eu morava em Bauru, eu morei em um apartamento também. E aconteceu que conseguimos resolver de forma pacífica. A vizinha de cima acordava mais cedo do que eu. E mulheres, elas costumam usar salto. E aquele barulho no teto do meu apartamento... Do salto. Era 5h30 da manhã todo dia. E eu conversei com ela. Falei: não é possível você vestir o sapato bem na hora de ir embora. Ela falou: olha, realmente eu nunca percebi que isso pudesse causar um transtorno para as pessoas do prédio. E foi possível a conversa, né? Eliminou o barulho e a gente conseguiu conviver de forma harmoniosa. Ainda voltando ao barulho, a gente teve mais uma participação aqui falando de vizinha, né? A Thalita falou que ela tem uma vizinha que não tem dia, que é todo dia som alto, liga a caixa para casa dela, que ainda não é exemplo ainda a pessoa que faz isso, porque é guarda municipal. E ela tem pais idosos, um filho de 3 anos, mas a vizinha não tá nem aí, liga o som mesmo todo dia e não tem esse bom senso às vezes de falar: poxa, tem um idoso ali, tem uma criança ali, às vezes cabe até o pensamento de: poxa, tem às vezes um autista, né, que é vizinho, eles têm problema com barulho, tem que haver essa conversa, esse diálogo realmente entre os vizinhos, né? Exatamente. E se é que eu entendi bem, se essa pessoa que está causando a perturbação for um GCM, a orientação que eu dou é conversar com o comandante lá da Guarda Municipal. Opa. E que com certeza vai haver um procedimento administrativo, porque eles levam isso muito a sério, e vai ter uma punição, vai pelo menos dentro desse procedimento administrativo, averiguar se existe essa circunstância ou não. Mas aproveitando, já que nós estamos no final do horário, como você falou das crianças ou dos adultos que estão dentro do espectro autista, esses também são causadores de barulho, né? Então, o que as pessoas que convivem ao lado de quem está no espectro autista é que também tenha bom senso, porque muitas vezes essas pessoas eles não têm consciência de que estão fazendo barulho. Então, nesse caso, aí a paciência tem que ser um pouquinho maior. Bom, para a gente encerrar, no último sábado, o meu vizinho, ele chegou para mim na sexta-feira ou na quinta, falando: Márcio, eu vou ter uma festa no sábado aqui em casa, tô te avisando porque vai vir um grupo de amigos, enfim.
Então, às vezes vai acontecer de música alta, pessoal conversando e tal. E eu saí e voltei por volta de 23 horas. Não escutei barulho nenhum, tinham muitos carros na rua, mas eu não escutei barulho nenhum. E 2 dias depois eu falei, Gustavo, cadê o barulho? Cadê a festa? Vocês fizeram o quê? Uma festa só com mímica? Então, quer dizer, o bom senso Estavam dele... brincando de imagem e ação, só mímica. De repente foi isso. Mas o bom senso dele de chegar e me comunicar que poderia haver muitas pessoas, tinha uns 8, 10 carros no quarteirão, de comunicar que poderia acontecer. Eu falei, Gustavo, fique tranquilo. O que me incomoda é se for durante a semana, porque eu levanto 3, 4 horas da manhã. Aí realmente vai incomodar. Mas tudo isso para dizer do bom senso que deve imperar sempre num caso como esse, né, doutor? Mas o que marcou você foi o fato dele ter avisado. Não tem. Veja como esse bom senso, ele traz empatia para a relação social e isso tranquiliza todo mundo. E aí pode ter a festa e a pessoa pode descansar ao mesmo tempo, buscando essa harmonia na convivência. Sem dúvida. Doutor Fábio Angela, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos convidá-lo outras vezes para falar de assuntos diversos aqui no Primeiro Jornal, viu? Eu que agradeço o convite, conte comigo, eu estou à disposição sempre que precisarem. Tá, um bom dia.